nós estamos falando dos direitos reais, especificamente da propriedade. E dentro da propriedade nós começamos a estudar os modos de aquisição da propriedade, né? E agora estamos estudando o uso capião, que é um modo específico de aquisição da propriedade. Já estamos falando do uso capião em algumas aulas. Se você não assistiu, volte para assistir, porque estamos dando seguimento nos pressupostos. Estamos vendo quais são os pressupostos comuns da uso capião, ou seja, os pressupostos que devem ser observados em todas as modalidades de uso capião. No vídeo anterior, nós falamos sobre que a coisa deve ser hábil. Primeiro pressuposto comum que nós estudamos é que a coisa deve ser hábil. E nós vimos lá as coisas que não podem ensejar em uso capião, não pode incidir uso capião sobre determinadas coisas, porque elas são excluídas, seja por meio de lei, seja porque pela natureza da coisa, enfim. E agora vamos estudar o segundo pressuposto comum ao uso capião, que é a posse. A posse, nós já estudamos posse, né? E aqui eu vou precisar que vocês se lembrem de alguns conceitos lá que nós vimos. Primeiro, essa posse, a pessoa que estiver exercendo essa posse, esse possuidor, deve exercer com ânimo de dono, para que configure pressuposto de uso capião. Ele tem que exercer a posse, mas não apenas isso. Ele tem que exercer com ânimo de dono, com ânimo de possuidor, exercendo como se dele fosse a coisa. E mais, essa posse, ela precisa ser mansa e pacífica. Ô Catarina, dizer que a posse é mansa e pacífica significa dizer que a posse é justa? Não. Dizer que é mansa e pacífica significa dizer que não houve uma oposição. E a oposição é o que, Catarina? O proprietário chega lá com a arma na mão? Não. Oposição aqui significa ação. Ação. O proprietário, né, o legítimo proprietário, legítimo possuidor, entrou com uma ação, seja uma ação possessória, seja uma ação reivindicatória, para provar que tinha melhor posse naquele caso. Isso seria uma oposição. Mas, se a pessoa está usando daquela posse com ânimo de dono sem oposição, pode configurar a uso capião. Mas, então, nós temos aqui dois elementos. Concordem comigo? Nós temos um elemento positivo, que é o ânimo do dono, a ação do possuidor em agir como dono, e um elemento negativo, que é a omissão do titular. Concordam que o titular se omitiu? Lá na posse nós vimos que a tutela possessória garante, atribui ao possuidor possibilidades. Ele tem a possibilidade de autodefesa, ele tem a possibilidade de ações possessórias, né, interdito proibitório, ele tem possibilidades de proteger a posse dele. E aí, se ele não fez nada, ele se omitiu. Então, para que haja uso capião, eu tenho que ter dois elementos, o positivo e o negativo. Positivo, ânimo de dono do possuidor. Aquele possuidor ali está agindo como se fosse dono. E negativo, omissão do titular. O titular se omitiu, não protegeu a sua posse. Aqui porque estamos falando de posse. Essa posse pode ser justa ou injusta. Para que recaia o uso capião, não é necessário que a posse seja justa. Isso aqui falando dos pressupostos comuns de todas as modalidades de uso capião. A posse pode ser justa ou injusta. O que, Catarina, está dizendo? Que se alguém consegue uma posse por meio de violência ou clandestinidade, pode ensejar em uso capião? Pode. Desde que a violência seja cessada, né? Quando cessa a violência ou a clandestinidade, aí então pode. Vocês lembram lá quando eu falei nas aulas de posse de convalidação? Eu dizia que a posse mediante violência e clandestinidade pode ser convalidada. Convalidada não significa que ela vai ser uma posse justa. Ela não vai ser uma posse justa, mas ela vai ser uma posse. Porque enquanto está lá em violência, ele não é possuidor, ele é detentor. Então, a partir do momento que cessa a violência, ele passa a ser possuidor, mas o possuidor injusto. Então, se a violência e a clandestinidade cessaram sem haver oposição do titular, então pode caber também uso capião. Então, cuidado. A uso capião pode se dar por meio de posse justa ou injusta. E mais além, essa posse ela deve ser ininterrupta. Nós vamos ver que tem um lapso temporal, mas esse lapso, essa posse deve ser ininterrupta, tá bom? Ele deve exercer sem ser interrompido.
Tá bom, Catarina, sem ser interrompido, mas o que seria uma interrupção? A interrupção seria a oposição. Esse ato de oposição aqui que nós falamos é o que interrompe a posse. O que interrompe essa posse é o ato de oposição. É o titular dizendo: ei, juiz, eu vou entrar aqui com ação possessória porque eu tenho o melhor título. E aí, esse ato de oposição seria o titular entrando com ação e o juiz reconhecendo. Se ele teve uma ação favorável ali, essa posse vai ser interrompida. E aí, então, não vai caber a uso capião, porque essa posse ela deve ser ininterrupta para que haja uso capião. Tá bom? Se eu tive, então, uma ação favorável ao titular, não pode caber o uso capião sobre esse bem. Até intermitente, não pode, né? Ele deve ser ininterrupto. Bom, ainda sobre interrupção, que essa posse ela deve ser ininterrupta, nós temos a accession possessions, que vamos estudar ainda, não se preocupem, está lá no artigo 1243, que vai falar sobre essa interrupção. Que essa posse ela deve ser mansa e pacífica, e no caso da uso capião ordinária, deve ter justo título e boa-fé. Mas não se preocupem com isso agora que nós vamos estudar. Mas aqui sobre causa-morte, interrupção causa-morte, eu preciso que vocês lembrem que a gente conversou quando falou lá da posse, que o título, se a transmissão pode se dar por título singular ou universal. E eu falava para vocês que quando o título for transmitido, quando essa posse for transmitida a título singular, é facultativa a pessoa que herdou, é facultativa ela receber a posse com os vícios ou não. E se for universal, ela já vem acompanhada dos vícios. Então, no caso da interrupção, vamos usar a mesma regra. Vamos dizer que o antigo possuidor vinha exercendo aquela posse de forma ininterrupta. Aí ele morreu e houve uma transmissão a título singular. O possuidor herdeiro, quem herdou aqui, ele vai escolher se ele quer que continue a correr o prazo ou que corra do zero. Se ele quiser que continue a correr o prazo, ele vai receber aquela posse com todos os vícios e com tudo. Mas aí, esse lapso temporal que começou a contar aqui vai seguir contando. Agora, com relação ao universal, não. Com relação ao universal, necessariamente vai acompanhar. Então, se ele recebeu aqui, o prazo vai continuar contando, não conta do zero. Vai continuar contando porque acompanha, tá bom? Mas não se preocupem com isso agora que nós ainda vamos ver. Então, o último pressuposto comum a todas as modalidades de uso capião que nós temos é o tempo. Nós já vimos a coisa hábil, a posse, e agora vamos ver o tempo. Essa posse nós falamos que ela deve ser mansa, pacífica, o sujeito deve ter ânimos de dono por um tempo exigido em lei. Aí a lei vai exigir um tempo específico em cada uma das modalidades de uso capião que nós vamos estudar. Mas em todas elas deve ter um tempo específico. Vai se dar o uso capião com o passar do tempo, sendo a coisa hábil, sendo a posse mansa e pacífica, o sujeito tendo ânimos de dono, configurando, chegando lá naquele tempo, ele vai ter preenchido todos os requisitos necessários para pressupostos comuns. Mas nós temos também pressupostos específicos. Se eu estiver diante de uma uso capião ordinária, que é uma modalidade de uso capião que nós vamos estudar, além desses requisitos aqui, vou precisar de um justo título. O título precisa ser justo. E o que é um justo título? É um documento hábil. O documento é todo certo. Só que aí falta algum requisito para registrar. A pessoa está com o documento, está com tudo certinho. Quando chegou lá para registrar, faltou um requisito. E aí ele não vai poder ter a aquisição da propriedade por meio do registro, mas pode ter por meio da uso capião, desde que ele cumpra lá com todos os requisitos. E aí esse título, esse justo título, dá uma presunção de boa-fé. Essa boa-fé é presumida, isso não significa que a outra parte pode provar em contrário, mas o fato de ter esse documento hábil, esse justo título, presume que essa pessoa está de boa-fé. Esse é um dos elementos, um dos pressupostos específicos. O outro é a boa-fé. A pessoa, para pedir uma uso capião ordinária, deve estar
de boa fé, ou seja, ela desconhece de vícios. Além disso aqui, ela tem que ter um justo título e desconhecer os vícios. Mas não se preocupem que nas próximas aulas nós vamos estudar todas as modalidades de uso capião. Venham comigo.